bem-vindos à mesa sobre cloud híbrida e multi-cloud. Eu sou o Jorge Bento, sou o diretor do IT Channel. Nesta mesa redonda vamos abordar um setor que segue em crescimento, mesmo com um contexto económico menos favorável, que é a cloud e nas suas vários componentes, cloud híbrida e multi-cloud. No trimestre que acaba de fechar, no terceiro trimestre, dados da Canalys, este segmento cresceu 28%, não tem comparação com nenhum outro a este nível de crescimento. É sobre a complexidade crescente deste ecossistema cada vez mais complexo, que são as clouds, que hoje vamos falar. Quero agradecer aos leitores que estão a assistir, assim como ao nosso ilustre painel de convidados, que vão enriquecer seguramente este debate. Comigo para moderar está a jornalista Marta Ferreira, ao qual vou passar a palavra. Marta. Obrigada, Jorge. Muito bom dia a todos, bem-vindos. Vamos começar aqui com uma pequena apresentação. Pedi a cada um dos oradores que se apresentasse o nome, a empresa e o cargo que desempenha nessa empresa. Em 30 segundos, começando por ordem alfabética de nome de oradores, vamos começar pelo Fernando Orfão, da Colts. Pedia, por favor, que se apresentasse. Bom dia, antes de mais obrigado em nome da Colto pelo convite e felicitar todos os convidados que aqui estão. Fernando Orfão, levo a cargo o desenvolvimento de negócio com responsabilidade mais a norte do país e também levo também alguns parceiros como clientes, parceiros tecnológicos. Estou na Colt há cerca de um ano, tenho um percurso de 20 anos mais ou menos nesta área das telco. A Colt é um operador multinacional internacional com presença em Portugal, com cerca de 5.000 empregados e com uma presença forte em Portugal com própria rede e com cerca de 100 e qualquer coisa pessoas. Por isso acreditamos que possamos efetivamente trazer valor a toda esta componente, ok? Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Passava agora a palavra ao Filipe Frasquilho, da IP Telecom, para se apresentar, por favor. Ora, muito bom dia a todos. Obrigado à IP Channel pelo convite. Como já foi dito, meu nome é Filipe Frasquilho, sou responsável pela área de desenvolvimento de negócio de cloud e data center da IP Telecom, também com a componente de inovação e alguma parte também de cibersegurança que faz parte desse portfólio vasto. A IP Telecom, não vou estar aqui a apresentar a IP Telecom, mas é conhecida de todos, pelo menos no mercado nacional, que é onde nós operamos. Obrigado. Muito obrigada, Filipe. Passo agora a palavra a Henrique Amar, da Alcatel Lucent Enterprise, por favor. Bom dia, Marta. Bom dia a todos que estão a assistir. Meu nome é Henrique Amar, sou Business Line Manager. Pertenço à Alcatel Lucent Enterprise, uma companhia com mais de 100 anos, portanto, a apresentação penso que é dispensável. Trabalhamos na área das comunicações, na parte de dados, voz e colaboração. E eu, particularmente, estou na parte central, dando apoio à área dos transportes, energia, utilities e também a tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Passo agora a palavra a Luís Rilhó, da HPE, por favor. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. O meu nome é Luís Rilhó, eu trabalho na HPE na Hewlett Packard Enterprise. Penso que conhecida a empresa que fornece soluções tecnológicas para os nossos clientes, nomeadamente ao nível data center. Sou gestor de produto no mercado português, na área de computação. Tenho também responsabilidades ao nível do sul da Europa para esta mesma área. Muito obrigada, Luís. Passo agora a palavra a Pedro Melo, da SOF, por favor. Muito bons dias a todos, obrigado, Marta. O meu nome é Pedro Melo, sou Territory Channel Manager na SOFs, portanto responsável por todo o canal de parceiros em Portugal. A SOFs é uma empresa de soluções e serviços de cibersegurança worldwide e, portanto, ajudamos as organizações a proteger-se do mundo do cibercrime. Muito obrigada, Pedro. Passo agora a palavra ao outro Pedro deste nosso grupo, Pedro Rebelo, da Logicalis, por favor. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. Meu nome é Pedro Rebelo, eu sou o diretor da área de Cloud Services na Logicalis. A Logicalis é uma multinacional que está presente em Portugal e em mais 26 países.
O nosso foco é participar no desenho, no suporte, na execução da transformação digital dos clientes e com o objetivo sempre de acelerar todo este progresso e acelerar esta transição para a economia digital. Muito obrigada, Pedro. Terminamos com o Ricardo Mendes da Volt, por favor. Olá, bom dia. Antes de mais agradecer o convite e cumprimentar os restantes membros aqui da Roundtable. Eu sou Ricardo Mendes, sou o CEO da Volt, uma startup portuguesa com uma solução para armazenamento de dados em ambientes hybrid multi-cloud, com foco na proteção de dados, portanto nestas temáticas relacionadas com a segurança dos clientes, a continuidade do negócio dos clientes, e obrigado pelo convite. Muito obrigada, Ricardo. Terminadas as apresentações, passo agora a palavra a Jorge Bento para iniciarmos com as perguntas. Obrigado, Marta. Vamos então iniciar a nossa roundtable, o nosso debate. E eu queria iniciar pelo estado do mercado português. Como eu disse no início, como os dados apontam, mesmo num clima económico menos favorável, este é o setor que continua a crescer e continua a crescer a 2 dígitos, mas nós temos uma percepção, não só na parte da infraestrutura, mas até no tema do consumo de cloud como um serviço, que Portugal está um pouco atrasado na adoção. Pronto, esta é uma opinião que nós vamos formulando à medida que falamos por exemplo, com fabricantes que têm soluções de software as a service, por exemplo, em que eles comparam os nossos dados com dados do resto da Europa, tanto nós como Espanha. Ou seja, a Ibéria parece estar um bocadinho atrasada face ao movimento que se registra em outros países. E eu queria uma opinião vossa sobre o estado atual do nosso mercado. E eu dirigi esta primeira pergunta ao Pedro Rebelo da Logicalis, até porque como integrador tem uma visão mais de 360. Pedro, palavra para si, mercado nacional. Obrigado, Jorge. Nós como disse, nós somos integradores e, portanto, nós atuamos em 27 países e propriamente cá em Portugal. O que nós temos notado é que, efetivamente, este mercado está a crescer. Este mercado está a crescer não à velocidade dos outros países, e nós temos aqui alguma ordem de comparação também relativamente às nossas outras participações noutros países. A verdade é que esta maturidade tem vindo a crescer e o contexto de investimento cada vez privilegia mais a componente do OPEX em detrimento do CAPEX. E, portanto, os workloads e serviços PaaS cada vez mais posicionam-se como uma primeira escolha naquilo que são os modelos de public cloud. Nos modelos IaaS, eu diria que esta transição, esta transformação, ainda temos uma preferência para aquilo que são os modelos on-prem ou para aquilo que são os modelos de private cloud. Okay. Esta simples transição não é tão atrativa como a transformação, quando estamos a mudar para a cloud. E, portanto, tudo aquilo que são os modelos public cloud potenciam os serviços de platform as a service, e nos modelos de private cloud eu diria que ainda temos uma vantagem sobre aquilo que são os modelos de public cloud para infraestrutura e para receber alguma tipologia de serviços. Ainda há muito caminho por fazer, mas eu diria que a maior intervenção das unidades de negócio, das próprias organizações, cada vez mais potencia esta adoção e cada vez mais obriga os integradores a responderem com modelos de cloud mais rápidos, mais eficientes e mais simples. Muito obrigado, Pedro. Ricardo Mendes, da Volt, uma startup que está exatamente nesta área da gestão de multi-cloud. Qual é a sua opinião, Ricardo, sobre o estado do mercado nacional? É alinhada com os dados que o Jorge Bento disse, na realidade. Aquilo que nós notamos é que quando nós trabalhamos com clientes até fora de Portugal, eles estão muito mais abertos e notamos aqui alguma evolução mental, se quiser, então num passo mais à frente no que diz respeito a estes ambientes hybrid cloud ou hybrid multi-cloud. Okay? Em Portugal ainda vemos tal como foi agora dito,
que de facto ainda há muito, especialmente no que diz respeito à infraestrutura, mas não só, também em toda a área aplicacional, etc. Na própria estratégia do IT, vemos muito ainda aqui um ambiente muito dentro de casa, muito private cloud, mas algo que, e eu confirmo, por experiência, algo que começamos a ver a uma velocidade bastante até interessante, ver abertura para começar a movimentar o workload a workload, use case a use case, começar a fazer aqui, a juntar este ambiente mais híbrido, este ambiente, se quiserem, mais hybrid, multi-cloud novamente. Portanto, é com muito bons olhos que vemos isso e não falta capacidade no ponto de vista técnico ou do ponto de vista de visão. Em Portugal diria que estamos pura e simplesmente só um pouco atrás, mas eu espero e acredito que iremos chegar ao nível dos restantes países. Muito obrigado, Ricardo. Eu pedi agora a alguém que tem responsabilidades em vários países para um determinado vertical, que é o Henrique Amaro da Alcatel Enterprise. Também está numa posição que pode comparar a nossa realidade com a realidade dos países de trabalho. Henrique, sua opinião. E em relação a estes modelos, basicamente temos que reparar quando é que eles se aplicam e a que empresas se aplicam. Penso que é por aí que temos que ver e analisar, porque não existe um modelo ótimo para cada um. No entanto, a nível de crescimento, nós próprios estamos a lançar ferramentas para trabalhar nestes modelos que estamos aqui a discutir. Porquê? E tem que ser em todos, porque eles têm que se adaptar realmente ao mercado e às empresas, quer locais, quer multinacionais. É por aí que temos que perceber como explicar aos parceiros e aos próprios clientes o porquê de alguns modelos serem os ideais para eles e realmente dar a tal proteção dos seus dados e ao mesmo tempo a flexibilidade e a agilidade que normalmente é necessária. E dessa forma, por aí, eu acho que estamos a ver um crescendo na adoção das nossas soluções ao nível até da gestão da parte de componentes de networking, ao nível da parte de colaboração, quer em modelo cloud, quer privado e híbrido também, isto por causa dos vários países que podem necessitar ter data centers locais e a nível da proteção de dados, etc. E depois temos a parte das aplicações que ditam também, conforme a sua arquitetura, se o modelo pode ser todo na cloud, da uso dessa aplicação, ou híbrido, isto é, ser feito algum processamento local, ainda para mais agora com a inteligência artificial, nessa utilização, grande parte do processamento pode ser feito nessa área, na cloud, mas depois tudo o resto on-premises. Portanto, isto é algo que, se bem explicado, tem vantagens e acho que o mercado adota. Se não for explicado, se for só uma questão de moda, porque a cloud, as empresas já não estão para ir em modas, têm o problema da flexibilidade, da agilidade, da parte da segurança, de custos, e isso tem que ser explicado. Penso que é a opinião que eu posso dar aqui. Obrigado, Henrique. Já vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais sobre a arquitetura das próprias clouds, mas, entretanto, eu dava a palavra à minha colega Marta para o segundo tema. Marta? Obrigada, Jorge. Precisamente sobre os workloads on-premises, muitas organizações decidiram manter parte dos seus workloads on-premises. São, de certa forma, decisões já amadurecidas, que representam muitas vezes um regresso para a cloud privada, como já aqui começámos a falar. Queria começar por ouvir Luís Arrilhó, da HPE, sobre quais os motivos que considera que levam os clientes a este tipo de decisão, no fundo. Olá, bom dia novamente. Eu diria que a grande parte das decisões tem a ver um pouco com alguma latência que se possa ver nas comunicações entre os vários ambientes. Alguns clientes tomam esta decisão por uma questão de latência, outras vezes por questões estratégicas de confiança, segurança. Alguns clientes também pelo suporte das aplicações, pelo facto de acharem que, no seu caso, as aplicações que estão a usar não têm o mesmo tipo de portabilidade, não têm os benefícios que teriam se estivessem implementadas numa cloud pública e, portanto,
acabam por implementar em clouds privadas. Outras vezes também por custos, não é? Portanto, nem sempre, ou seja, quando se olha para o panorama custo, vai-se avaliar as várias opções. E avaliando as várias opções, dado que aos dias de hoje, nas tecnologias atuais, considerando que a cloud passou a ser uma experiência e num destino era muito focado como, no início era muito focado como um destino, sendo aos dias de hoje uma experiência que os utilizadores passaram a ter, houve clientes que também conseguiram chegar, e para todos os efeitos, esta experiência foi uma resposta, de alguma forma, da indústria, de todos os parceiros, não é? Quando os clientes conseguiram perceber que conseguiriam ter nos seus data centers o mesmo tipo de experiência, então passaram a olhar para a cloud e os benefícios da cloud, independentemente do local onde colocavam as suas aplicações. E do ponto de vista financeiro, muitas vezes, o ter no seu data center, ter on-prem, muitas vezes é mais, ou bastantes vezes é mais benéfico do ponto de vista financeiro. E, portanto, aos dias de hoje, os clientes podem escolher as várias opções, mas houve clientes que efetivamente têm vindo a retomar esta visão. Obrigada, Luís. Gostava agora de ouvir o Pedro Rebelo da Logicalis sobre o mesmo tema. Obrigado, Marta. Eu diria que aqui os investimentos têm que continuar a ser rentabilizados, não é? E, portanto, existe uma franja muito grande de clientes que fez investimentos há 3 anos, há 4 anos e há 5 anos, e que não faz sentido de forma alguma passarem os workloads para cloud quando têm esses investimentos feitos dessa forma. Como o Luís também disse, a cloud é uma experiência, portanto, os serviços standard aqui, eu diria que pouco acrescentam em modelos de public cloud trazer estes serviços de standard. Aqui onde conseguimos acrescentar, eu diria que são serviços de valor acrescentado, que já nascem na cloud, que já crescem na cloud. Estamos a falar de arquiteturas mais complexas, de integrações, de modelos de analítica, de segurança per si, que faz crescer toda esta pegada de serviços de cloud. E, portanto, a inteligência e a aceleração destes serviços e desta intervenção das várias unidades dentro das organizações, que cada vez têm mais pedidos naquilo que concerne à digitalização, torna esta adoção muito mais rápida e fortalece os modelos cloud. E, portanto, aqui o meu comentário acaba por ser muito, os investimentos devem e podem ser rentabilizados, sendo que existe aqui um conjunto de serviços que, à data de hoje, no nosso entender, faz todo o sentido crescerem já em modelos nativos cloud. Obrigada, Pedro. Perguntava agora a Filipe Frasquilha a mesma pergunta, não sei se concorda aqui com os colegas de painel sobre esta questão. Sim, digamos que a cloud, e acho que toda a gente concorda comigo, já não é algo que as pessoas têm que ir para lá, é algo que já está enraizado na grande maioria dos clientes. E o mundo vai ser híbrido, acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Portanto, o mundo híbrido é algo que há workloads que fazem sentido correr em cloud privada, nos data centers dos clientes ou em data centers com pouca latência, perto das necessidades de cada cliente, e há serviços e workloads que vão ter que correr nas clouds públicas. Aqui eu diria que as duas grandes diferenças que têm que existir, e os clientes têm que estar claramente focados nisso, é ter um conjunto de procedimentos e de regras que permitam perceber qual o melhor local para ter esses workloads. Ter em conta, como é óbvio, o custo, é algo que já foi aqui falado, que é muito importante, porque muitas vezes na cloud pública, e foi isso que aconteceu com muitas entidades de início, vamos lá meter as coisas sem pensar como é que as coisas são feitas. E o que é que acontece passado algum tempo? Os custos disparam. E, por outro lado, ter um conjunto de regras que não permitam que as clouds públicas obriguem os clientes a ficar lock-in. Isto é, ter capacidade para que eu movimente os workloads de um sítio para o outro, e isso é algo que dá muito trabalho, é uma estratégia e tem que ser bem preparado. Obrigada, Filipe. Passo agora a palavra a Jorge Bento para continuarmos para a próxima questão. Obrigado, Marta. A próxima questão prende-se mais com a descentralização que obviamente existe cada vez mais das clouds.
esta complexidade obriga uma grande interconectividade entre cada um dos componentes, em cada um dos sites. O IoT e outras exigências, outras aplicações tenham exigências de latência, aliás, latência já foi aqui falado por 2 dos intervenientes na pergunta passada, estão a levar muita da computação para o edge, para onde os dados realmente são usados, seja em ambientes industriais, seja no 5G, por aí fora. Eu queria saber a opinião do Fernando Orfund, da Cult, sobre este regresso de muitas das aplicações que já tiveram exclusivamente em cloud pública, novamente para perto dos utilizadores, para perto do consumo, e que exigências é que isso traz? Fernando? Viva. Bom, acho que estamos aqui a tocar num ponto que efetivamente passa por qualquer estratégia de quando se vai para a cloud. E efetivamente as comunicações são um ponto essencial nesta estratégia, porque não é só aquilo que nós já conhecíamos de ter boas comunicações, baixa latência ou ter resiliência, mas temos que trazer muito mais para cima desta infraestrutura para poder dar esses serviços melhores aos clientes finais. E obviamente que o que se fala hoje em dia, por exemplo, das redes, as redes todas interligadas, todos os sites interligados, e criar estas baixas latências, quando nós movimentamos workloads para as clouds, obviamente isso é um ponto importantíssimo. E o que é que acontece? Quer a resiliência, quer esse tipo de conectividade, tem que estar muito bem seguros numa plataforma. Muitas delas, por causa desta questão, exigem que as aplicações tenham que estar muito mais próximos dos seus pontos de interligação no edge, não é? As próprias clouds públicas ou os fornecedores de clouds públicas já têm algumas soluções para isto. Falamos de trazerem branches, digamos, infraestruturas das suas clouds públicas para junto dos seus pontos, soluções como, não querendo aqui estar a dar nomes, mas como a Antus do GCP ou como o Outpost, que trazem tudo o que é a inteligência da cloud para mais próximo de onde estão a correr as aplicações para eliminar essas latências, mas no final do dia isso é um pequeno ponto onde nós conseguimos tirar toda a inteligência de uma cloud para mais próximo. Mas eu acredito, e é importante, que o operador traga como uma solução global para isto e para ajudar. Quando nós, por exemplo, estamos a falar em plataformas tipo SD-WAN, em que todos falam com todos e em que nós temos que ter garantias que dentro dessa infraestrutura estamos ligados às clouds públicas, ok? Que é criarmos os menores cursos ou os melhores caminhos para chegar a essas clouds públicas. Isso é um ponto importante na interconectividade. Por isso, resumindo, isto da interconectividade da rede tem que estar, não é só uma questão de funcionalidade, mas tem que estar com serviços interligados que permitam dar uma experiência independentemente do local onde esteja, para os serviços que estejam a ocorrer, ou na cloud pública, ou trazê-los para o edge, como eu estava a dizer, através de algumas plataformas ou algumas soluções que existem dos cloud providers, algumas soluções que existam aqui de alguns colegas nossos que aqui estão, por exemplo, da HP, ou de qualquer uma das outras fabricantes que trazem branches ou, digamos, trazem infraestrutura para mais próximo de onde estão a ocorrer as aplicações. Porque há aplicações que conseguem suportar 40, 50 milissegundos com umas ligações dedicadas às clouds públicas, há outras que têm que estar a funcionar por 5 ou 6 ou 10 milissegundos, que têm que estar muito próximo dessas infraestruturas. Por isso, mais uma vez, reforçando tudo o que aqui estávamos a falar, o hybrid faz sentido, on-premise faz algum sentido trazer a inteligência que as clouds públicas dão e todas aquelas ferramentas de automação, de analytics, de machine learning para mais próximo, mas dar a sensação única ao cliente final. E, obviamente, as comunicações são um ponto fundamental nisto e a interconectividade é essencial que isso esteja assente na mente. Muito obrigado, Fernando.
Eu queria saber agora a opinião do Henrique Amaro, da ALE, exatamente sobre estas arquiteturas. Há pouco o Henrique avançou um bocadinho, mas agora tem a oportunidade para explorar melhor. Sim, basicamente aqui estamos a falar das várias arquiteturas e das latências e dos custos e tudo isso. No entanto, eu na parte um fabricante que desenvolve aplicações para utilizar a cloud e fazer utilizar a cloud também aos nossos clientes, temos que pensar nisso tudo. Temos que pensar na parte da segurança, muito importante, pensar no vertical com que estamos a trabalhar, se tem necessidades inerentes a terem parte da informação on-premises e não haver outra forma de fazê-lo e não a podem passar para a cloud. Ter também a parte da forma dos data centers, dos múltiplos clouds, estarem a usar data centers locais e regionais, também é outras necessidades. E depois da arquitetura com que nós trabalhamos. Por exemplo, se estamos a falar de uma comunicação, de uma plataforma de comunicação que dentro da empresa, tudo bem, pode ser privado, mas depois colaboração e posterior, aí temos que utilizar a parte de ser on-premises, na parte de pública também. E temos toda essa forma de utilizar as ferramentas. Tudo o que foi falado aqui tem que dar resposta muito idêntica àquilo que teríamos se estivéssemos on-premises. Isso a nível da arquitetura, a nível da latência, toda a forma de utilizar. No entanto, temos que ter algum cuidado, porque cada vez mais, especialmente multinacionais, trabalham com múltiplas plataformas e soluções, e a segurança é fundamental. Mais uma vez, se em alguns setores pode ser controlada, noutra está muito, muito exposta, em alguns verticais, energia, a parte do healthcare, etc. E aí temos que olhar também para essa parte. A parte da arquitetura ou se adapta ou então não é possível e tem que voltar tudo ao data center local. É aquilo que estou também a passar a alguns clientes a quererem voltar porque a resposta não é global. Portanto, num país até se resolve, mas em outros países pode não acontecer. Muito bem, agradeço de ter trazido o tema da segurança, porque me dá a oportunidade de pedir ao Pedro Melo, da Sofos, que desenvolva um pouco este tema. Cada vez com esta descentralização dos pontos, dos sites, cada vez é mais difícil segurizar toda esta complexidade. É preciso, enfim, de alguma forma, plataformas que consigam gerir sem serem demasiado complexas para quem é responsável por manter os dados seguros. Pedro? Jorge, e eu começaria até por pegar aqui no que o Henrique Amaro estava a comentar e da questão de interconectividade, e quando falamos de SD-WANs, há claramente que as organizações pensarem em adotar os conceitos de Zero Trust. E tudo aquilo que tem a ver também com os ETNA e com ligações seguras, Zero Trust Network Access, como a Sofos disponibiliza para garantirmos que exatamente toda esta interconectividade é feita de uma forma segura. Depois, quando falamos em ambientes cloud, e também foi interessante o comentário que foi feito de que na cloud temos que adotar uma postura em tudo igual àquilo que tínhamos no data center. E, portanto, isto também é verdade do ponto de vista de segurança. E, portanto, tudo aquilo que eram os ativos e as soluções que necessitávamos nos data centers, temos que pensar nelas também do ponto de vista de cloud. E, por vezes, dentro daquilo que são os contratos de cloud existentes e que, quando se instancia, não existe uma percepção, muitas vezes, do mercado de que, se estamos na cloud, temos todas as componentes de segurança asseguradas e garantidas. E isso muitas vezes não acontece. Portanto, esta é uma preocupação clara que temos todos terem sempre em atenção de que tudo aquilo que eram as preocupações que tínhamos até hoje no data center, temos que as ter na mesma do ponto de vista da cloud. Quando pensamos em cloud, leva-nos a outro tipo de desafios, que é, nós na realidade só conseguimos proteger aquilo que temos visibilidade. E, portanto, do ponto de vista de segurança,
na Sofos pensamos que o primeiro passo é adotar exatamente sistemas de Cloud Security Posture Management, como o Sofos Cloud Optics, que nos vai permitir dar uma visibilidade total sobre as instâncias e o que temos na cloud, e também detectar qualquer tipo de anomalia que se passa nas configurações que temos, principalmente ao nível de infraestrutura as a services. A maior parte dos ataques a infraestruturas de cloud dá-se por erros de configuração e por falhas de configuração. Portanto, é imprescindível de termos um sistema destes para permitirmos exatamente identificar todas as falhas de configuração. Depois, com o evoluir também a adoção de metodologias de DevOps e a facilidade que existe de criação de instâncias na cloud, sem uma ferramenta que nos permita exatamente dar toda esta visibilidade e orquestração, fica-nos muito difícil identificar os workloads e as instâncias que temos. Por outro lado, não nos podemos esquecer, e voltando a falar daquilo que eram as nossas preocupações no on-prem, em ter as devidas proteções ao nível de instanciar firewalls para controle de acessos, instanciar proteções de servidor, ter soluções de XDR que nos permitam ter uma visibilidade alargada, que ao verificarmos um movimento anómalo numa firewall, possamos imediatamente ir investigar o tráfego que está estranho num servidor, de maneira a podermos identificar um ataque. Portanto, diria que para além daquilo, e voltando ao princípio de que é termos as mesmas preocupações que tínhamos no data center on-prem, é exatamente adotarmos também ferramentas que nos permitam ter visibilidade sobre a nossa postura em termos de cloud. Obrigado, Pedro. Há um tema interessante, mas vamos voltar a ele um pouco mais tarde, que é qual é a responsabilidade do cloud provider em termos de segurança e qual é a responsabilidade do próprio cliente, que eu penso que é um tema que não é claro para toda a gente. Muito bem, não sei se alguém mais quer contribuir com a sua opinião para este tema, então vou dar a palavra à Marta para a próxima ronda. Marta? Obrigada, Jorge. Vamos falar agora sobre armazenamento, que é para muitas empresas a forma inicial de adotarem a cloud, de certa forma. Começava por perguntar ao Ricardo Mendes, da Volt, como é que está a evoluir o armazenamento e o backup nestes ambientes cloud? Está a evoluir claramente no sentido positivo, especialmente naquilo que nos traz aqui, na discussão que nos traz aqui, que é nos ambientes híbridos e multi-cloud. Okay? Essencialmente, e a razão é relativamente simples, porque dos três componentes base da infraestrutura, portanto, rede, armazenamento e computação, talvez o storage, o armazenamento de dados seja ao menos efêmero. Redes vêm e vão, instâncias de computação vêm e vão, o armazenamento, por norma, não tem o mesmo nível de efemeridade. Isso faz com que, naturalmente, os dados o armazenamento de dados seja aqui um starting point e uma base para depois desenvolver em cima de um determinado ambiente, em cima de um ambiente estruturado com todas, para tirar os maiores benefícios desse ambiente e dessa arquitetura, e reduzir ao máximo as dores de cabeça ou os problemas que isso possa trazer, independentemente do use case, sejam eles para backup, para arquivo, seja ele para a utilização de dados aplicacionais. De facto, o que o mercado nos vai dizendo é que este tipo de ambientes, hybrid, multi-cloud, etc., é de facto o ambiente que tem ganhado mais tração, exatamente pelo que foi sendo dito aqui por todos, pelos vários intervenientes, seja ele porque traz aqui uma localidade que resolve uma grande parte dos problemas, portanto os problemas de performance, os problemas de controle sobre os dados, etc, numa primeira camada local first, e depois traz a cloud como, se quiserem, um apêndice para os workloads que façam sentido e onde eles possam caber, sem comprometer naturalmente a segurança, sem comprometer nada disso. E dito isto,
tendo em conta todos estes benefícios que se ligam com o lado mais operacional, como tem sido aqui abordado, como com os lados mais estratégicos, se quiserem, a independência de provedor, o no vendor lock-in, como se foi também aqui referido, otimização de performance, inclusive, redução de custo e otimização de custo, etc, 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 criam esta necessidade e é a razão pela qual, na minha opinião, estes ambientes hybrid multi-cloud têm crescido a um ritmo muito rápido e vão continuar a crescer, porque na minha visão, na minha perspectiva, este é o modelo que vai fazer sentido na maioria das vezes, não necessariamente em todas, evidentemente, mas na maioria das vezes vai ser um modelo que vai fazer mais sentido. Se me perguntar quais são os maiores desafios, eles também já foram sendo aqui abordados durante as outras perguntas. Como é que isto se faz? Essa é a primeira grande questão. Como é que isto se faz? Porque, de facto, os múltiplos provedores de cloud são heterogéneos, têm modelos diferentes de custo, têm diferentes localizações que logo trazem diferentes latências, etc, etc, etc. E depois os clientes têm já os seus investimentos feitos nas suas infraestruturas locais, têm muitas vezes até private clouds. A grande questão que se põe é como é que isto se operacionaliza, como é que se unifica tudo isto para se tirar partido do que de melhor cada tipo de ambiente traz, de forma a não criar um novo problema, que é um problema de gestão, um problema de cibersegurança, um problema de proteção de dados. E, portanto, sem dúvida que o plano de dados, isto tudo para dizer que o plano de dados é uma das primeiras coisas a ter bem definida para depois se construir bem em cima disto, e isto é um processo, e penso que toda a gente concorda com isto, não é uma coisa que nada se faz de um dia para o outro, é um processo que se tem que fazer e que as empresas estão a fazer, como toda a gente sabe, e que, novamente, o plano de dados normalmente é um dos primeiros planos a ter em conta. Obrigada pelo contributo, Ricardo. Gostava agora de ouvir Luís Rilhode, da sua experiência, como é que vê esta evolução do armazenamento e do backup nestes ambientes cloud? Eu diria, bom dia novamente. Eu diria que alguns clientes têm procurado soluções de armazenamento na cloud por deslocalização, ou seja, na prática a cloud é também uma forma de eu ter os meus dados em vários sítios, não só no meu data center, como em vários locais. Temos vindo bastantes clientes não só a querer soluções primárias de armazenamento na cloud, muitas vezes porque o armazenamento é muito elevado e, portanto, é uma forma de garantir que existe espaço disponível e que conseguimos crescer também uma velocidade interessante. Há clientes que têm, diria que fazem o inverso, ou seja, têm os seus ambientes na cloud, mas também conseguem copiar, ou seja, conseguem ter uma cópia dos seus dados nos seus data centers. E estou a falar de ambientes de storage primários. E para todos os efeitos, isto temos sentido, diria, clientes, mais uma vez, como eu disse no início, a cloud acaba por ser uma experiência, e em função dessa experiência, os clientes vão colocando os dados em função do local onde faz mais sentido. Normalmente faz mais sentido próximo do sítio onde estão as suas principais aplicações. Temos vindo também clientes, de alguma forma, muito preocupados em deslocalizar também backups. Isso é o que temos sentido de alguma forma mais. Os clientes garantirem que não só têm os seus ambientes de produção, quer que seja, mas na prática têm os backups localizados no sítio onde não têm a produção. Ou têm também uma cópia dos seus dados no sítio onde têm a produção, mas têm uma segunda cópia, alguns no outro local, também para garantir todas as questões, não só com a segurança física dos dados, o acesso aos mesmos dados, como todos os ambientes de segurança, através, nomeadamente, tem a ver um pouco com prevenir ataques, ou na existência de ataques de ransomware ou outros, eles possam recuperar os seus dados que estão no outro local, offline, e podem ser acedidos a partir desses locais. É isso que temos vindo, diria, com os clientes a olhar um bocadinho no contexto dos dados, no contexto dos dados. Muito obrigada, Luís, pela intervenção. Passo agora a palavra a Jorge Bento para falarmos aqui de um tema que já foi aqui, de certa forma, abordado. Obrigado, Marta. Sim, vamos falar de segurança, vamos falar de cibersegurança na cloud.
que é um tema muitíssimo importante, também é um dos temas que faz com que a adoção de algumas soluções seja um pouco retraída pelo lado dos clientes. E também eu gostava de ver aqui um ponto que era realmente qual é a responsabilidade do cloud provider e qual é a responsabilidade do cliente neste mix. Eu estou-me a lembrar que o primeiro ataque deste ano, que aliás foi no dia 1, a uma empresa portuguesa de grande visibilidade, aquilo correu muito mal, obviamente. Perdeu-se um enorme património, que é importante para o país, património jornalístico de muitos anos. A comunicação também não correu muito bem, do lado de quem foi atacado, e houve ali um determinado momento em que quase que houve uma simulação de passa-culpas ao cloud provider, quer dizer, que é um pouco inútil o fazer, não é? E, portanto, é uma área de enorme complexidade, sem fronteiras, às vezes não totalmente bem definidas, mas precisa de soluções. Eu queria endereçar este primeiro tema sobre a cibersegurança na cloud ao Pedro Melo da Sopes. Pedro? Claramente que é preciso esclarecer, e temos aqui entidades que são service cloud providers e que podem dar um excelente contributo também, mas aquilo que são as responsabilidades quando falamos de infraestrutura as a services de um provedor de infraestrutura cloud é disponibilizar toda a questão digamos, de infraestrutura do ponto de vista de energia, do ponto de vista de estar update, com os updates todos feitos, que está pronta para estar em produção em contínuo e sem falhas, mas não tem qualquer tipo de responsabilidade sobre aquilo que é a gestão de identidades, gestão de acessos, controles de firewall, cloud workload protection, portanto, tudo aquilo que já tinha mencionado anteriormente, que eram as nossas preocupações num data center on-prem e que temos que ter na mesma quando usamos infraestrutura as a service. Ou seja, temos que continuar a ter a nossa firewall para podermos controlar os acessos, temos que ter cuidado com a nossa gestão de identidades, temos que ter cuidado com aquilo que é a proteção dos nossos dispositivos que estão a aceder aos workloads e às infraestruturas da cloud, e tratar toda a proteção de servidores com Cloud Workload Protection plataformas que nos garantam exatamente todo este tipo de proteções. Obrigado, Pedro. Eu agora vou passar a palavra ao Filipe Frasquinho, da IP Telecom, e perguntava qual é a responsabilidade do operador, qual é a responsabilidade do cloud provider, qual é a responsabilidade do cliente e como é que vocês aconselham os clientes neste sentido. Certo. Há aqui um ponto que é fundamental e que qualquer operador cloud, e nós somos um operador de cloud que trabalha na ótica do Infrastructure as a Service, o que o operador tem que garantir é que há disponibilidade e estão os recursos para o cliente, que a infraestrutura está disponível de acordo com os SLAs portanto, indicados, e principalmente que a infraestrutura, como é partilhada, que um cliente não afeta o outro. Okay? Isso é garantia e tem que ser dado pelo cloud provider. Agora, tudo aquilo que corre em cima dessa infraestrutura, a responsabilidade é do cliente, a não ser que hajam serviços adicionais. Okay? E isto é muito importante ficar claro para todas as pessoas, porque há muita gente que tem ainda a noção que eu meto as coisas na cloud e estou descansado. Não. Em termos de segurança, cibersegurança, tem que haver um conjunto de procedimentos bem definidos. Esses procedimentos que são aplicados on-prem têm que ser transpostos para a componente cloud, seja ela cloud privada ou cloud pública, têm que ser globais e têm que ser controlados de uma forma global, que é para conseguir ter a visibilidade de tudo aquilo que se está a passar e podermos atuar de forma correta. Não havendo isso, o cloud provider não pode, ele tem ferramentas para isso, mas se não pagas, é óbvio. Serão serviços adicionais que não só o Infrastructure as a Service per si. Okay?
E, portanto, toda esta componente, às vezes há algumas dificuldades de explicar, e aí nós temos feito, e pode puxar a brasa à nossa sardinha, a minha sardinha neste caso, a IP Telecom, temos explicado isso aos clientes e tipicamente incluímos sempre um pacote de serviços adicionais e aí sim já com uma componente de firewall, com uma componente de algumas regras que o cliente quer ou não quer, pode não querer, mas são serviços adicionais que são pagos. Isto tem que ficar claro para toda a gente que realmente é assim que acontece. Há outra situação que eu agora também queria puxar aqui, que é muito importante, que se falou há bocadinho na ótica dos dados, que tem a ver com a soberania e o controle do acesso aos dados. Está no mesmo, digamos que a situação e a solução é idêntica. Okay? Quem tem que saber onde é que os dados podem estar é o cliente. O cliente é que conhece os dados. O cliente é que sabe o valor dos dados. O cliente é que sabe se os dados, por exemplo, se a componente de soberania dos dados, ele tem que estar no país e não pode ser do país. Se tem que estar na União Europeia, se pode estar em qualquer lado. E isto também se reflete na componente dos backups. Porque eu, ao fazer backups da informação, como é óbvio, mesmo pondo na cloud, e há bocadinho foi dito na cloud pública, é mais fácil, porque os dados realmente podem estar em vários sítios, mas tenho que ter atenção a isso. Eu tenho que ter o controle onde é que os dados estão. Porque pode haver problemas, e nós sabemos que existem esses problemas, de quem consiga aceder a esses dados de forma que não deveria acontecer. Não vou dizer mais. Ok, obrigado. Muito bem. Muito bem, compreende-se. Porque não se pode, às vezes, falar um pouco mais sobre casos concretos. Muito bem. Eu passava agora a outro operador, este de âmbito internacional, e pedi ao Fernando Orfão da Colt que desse o seu contributo sobre o tema da cibersegurança. Fernando? Sim, a questão da cibersegurança, pronto, é um tema que está na ribalta e toda a gente obviamente tem um interesse muito grande no tema. Mas quando nós estamos a falar em cloud e quando estamos a falar neste mindset de migração para a cloud, toda a arquitetura, todas estas arquiteturas, como temos vindo aqui a falar, mudam significativamente, porque aquilo que nós estávamos habituados a estar a proteger dentro de um determinado data center e com todas estas componentes dentro do data center a proteger as aplicações que ali estavam a ocorrer, quando agora estamos a falar em cloud, quer as pessoas estão a aceder de qualquer lado para aceder às aplicações, quer todos estes fluxos, mais uma vez, de comunicação têm que ser feitos de forma a uma arquitetura estar bem definida, porque senão estamos aqui, como há bocadinho estávamos a falar, estamos a descurar temas como o Zero Trust, estamos a descurar certos temas que podem depois trazer efetivamente problemas. Por isso, esta ida para a cloud, a segurança é um ponto importantíssimo, a jornada para a cloud é um ponto importantíssimo, as empresas têm que estar muito conscientes de como é que estão a fazer e como é que vão olhar para esta componente da segurança, porque deixa de ser muito suportada em hardware e vai estar muito mais suportada em software, porque as pessoas estão a vir de todos os lados para integrar e para chegar a essas aplicações. Os perfis, e como estávamos há bocadinho também a referir, são importantíssimos porque a questão da segurança é quem é que vai ter acesso ao quê e como é que vai ter acesso e de que forma é que vai ter e que tipo de aplicações é que pode ou não pode estar a usar na cloud. Estes pontos são pontos importantíssimos nesta definição desta estratégia, porque até na componente de custos, que se calhar poderemos falar depois mais à frente, isto também vai ter impacto na componente de segurança, mas também vai ter impacto muito forte na componente de custos, porque qualquer pessoa se calhar tem perfil para aceder e ativar uma máquina e deixar aquela máquina pendurada durante não sei quanto tempo. Todos estes temas relacionados com a segurança, mas têm uma abrangência muito maior. E agora o tema e os cloud providers e todos os fabricantes têm soluções muito boas para isto, mas é preciso ter aqui um chapéu que consiga integrar estas várias soluções ou estas várias serviços que vão sendo disponibilizados no mercado e depois obviamente integrar possivelmente com SOCs para poderem estar mais atentos a toda esta panóplia. Por isso,
Em suma, eu diria que a jornada para a cloud é preciso estar muito atento à componente de segurança, definir muito bem, porque quando se vai para a cloud, isto não é só um tema da IT, é um tema da IT, é um tema de segurança, é um tema da administração, é um tema da financeira, é de todos. Por isso, se todos estiverem envolvidos, se forem definidas bem e corretamente as políticas, pode ser que não haja surpresas. É um bocadinho como estava a dizer o Filipe, há que ter a noção clara de o negócio do cliente e como é que nós podemos ajudar o cliente, mas sendo claros com o cliente até onde é que está a responsabilidade do operador, até onde é que está a responsabilidade do integrador e até onde é que está a responsabilidade do cliente. Nós sabemos que muitos dos problemas que às vezes acontecem de segurança estão entre a pessoa e o laptop. Muitas das vezes saem de dentro das organizações os problemas e não ataques de fora, não é? E é preciso termos em atenção a isso. Eram os pontos que eu queria aqui. Muito obrigado, Fernando, pela sua contribuição. Falou em integradores e nós temos aqui o Pedro Rebelo da Logicalis, que também quer contribuir para esta questão. Pedro? Obrigado, Jorge. Eu concordo aqui em parte com algumas das coisas que foram ditas, mas eu acho que é muito importante nós não nos esquecermos de uma coisa, que é nós muitas vezes falamos daquilo que é a dimensão do IT e nós temos que perceber que o mundo da data de hoje, a globalização, a competitividade, a cada vez maior crescimento de várias empresas que são nossos competidores e que nos obrigam a acelerar, a dispor serviços, a contribuir para o mundo, implica que o negócio é que faz o drive de todas estas componentes. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós somos, por exemplo, uma empresa que transmite conteúdos, nós, se anteriormente transmitíamos conteúdos para Portugal, para a Espanha, hoje em dia somos obrigados para nos diferenciarmos a transmitir conteúdos para o Brasil, a transmitir conteúdos para os Estados Unidos, e portanto o negócio é aquilo que nos faz acelerar muitas vezes aquilo que é a nossa resposta do ponto de vista digital e do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da IT, aqui há algumas destas componentes e algumas destas dimensões, e a segurança não é diferente. À medida que nós aumentamos a nossa pegada enquanto organização em expor os nossos serviços, em dar os nossos produtos a mais cantos do mundo, claramente estamos a aumentar aqui a dimensão de risco que nós temos do ponto de vista digital e do ponto de vista tecnológico. Eu acho que isto é uma relação e uma simbiose muito simples. E na minha opinião, a segurança, à data de hoje, pelas organizações, não é tratada da forma que é devida, que é algo intrínseco àquilo que é a sua evolução. É desta forma que deve ser tratado. Eu há pouco estava a ouvir o caso que aconteceu em janeiro. Nós, quando construímos uma casa e somos assaltados nessa casa, não vamos depois bater à porta do construtor e dizer, opá, vocês é que têm culpa porque nos assaltaram a casa. E aqui isto é muito este tema. Também acho que é um tema aqui que é muito importante, que é a externalização da nossa estratégia daquilo que é o modelo de data centers, do ponto de vista de segurança, para aquilo que é o modelo de cloud, na minha opinião, e na opinião da Logicalis, não está correto. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos tratar o mundo de hoje como se estivéssemos a vivê-lo ontem. Okay? E, portanto, toda esta estratégia que nós estamos a falar de segurança, toda esta estratégia, nós temos de ter em conta aquilo que é um novo perímetro de segurança. E um novo perímetro de segurança, derivado de um conjunto de fatores que eu posso enumerá-los, derivado da pandemia, derivado da deslocalização das pessoas, derivado à distribuição de produtos noutras fronteiras, indica-nos que nós temos que tratar a segurança em que o data center não é o perímetro é a identidade, é o novo perímetro de segurança, e a partir daqui emana toda a nossa estratégia de segurança. Como é óbvio, a cloud, ao trazer uma nova superfície, traz novos desafios, mas se calhar vamos pensar da forma do copo meio cheio, que é a cloud, ao ter um conjunto de serviços nativos de segurança, em vez de trazer novos desafios, traz novas formas de mitigar estes pontos de falha. E eu acho que nós, enquanto clientes, nós enquanto provedores e nós enquanto parceiros, o que temos de trazer para cima da mesa muitas vezes é estas. Porque limitar determinados serviços a modelos de data center, limitar determinados serviços a modelos de um risco não tão assumido, implica que o nosso próprio negócio não anda à velocidade como os nossos concorrentes andam. E nunca nos esqueçamos de uma coisa, nós existimos porque as organizações existem, senão os departamentos de IT não existiam. Okay? E isto são os meus 5 questões nesta componente. Muito obrigado, Pedro. O perímetro é a identidade. Eu gostei dessa frase. O novo perímetro é a identidade. É a certificação das autorizações e da identidade das pessoas. Muito bem. Não sei se mais alguém quer contribuir para este tema da cibersegurança. Se não, eu passo então para a minha colega Marta. Marta? Obrigada, Jorge.
Vamos agora falar sobre flexibilidade, algo que as empresas, organizações por vezes procuram e que também ganhou outra dimensão com a pandemia que todos nós vivemos nestes últimos anos. Começava por perguntar ao Henrique Amaro, da Alcatel Lucent Enterprise, como é que a cloud híbrida e a multicloud podem ajudar nesta flexibilidade que as empresas procuram e que por vezes é tão necessária? Sem dúvida, que a cloud e os seus formatos de oferta vieram possibilitar uma maior agilidade e proporcionando, por exemplo, aos seus colaboradores essa mobilidade, não é? O próprio trabalho remoto em casa, aquilo que estamos a fazer agora é isso que eu ia dizer. Também o passar da carga de computação e storage para fora das próprias instalações, para reduzir o espaço e os custos associados aos data centers da empresa, também é algo que é a tendência, de alguma forma, se calhar mais para a parte do modelo híbrido. Só que agora os modelos de cloud, mais uma vez, e não me querendo repetir, aplicam-se conforme a conformidade e em conformidade com o modelo que cada empresa funciona, se é local, se é multinacional, que vertical pertence. Por exemplo, o multi-cloud, deste exemplo, se for uma multinacional e existir uma necessidade de data centers locais, e aqui acontecem algumas vezes porque o país e a região assim o obrigam, isto por uma questão de compliance. A disponibilização também de redundância de acessos através de diferentes operadores dessa informação é outro dos exemplos dessa necessidade para que depois essa mobilidade possa ser feita. Os modelos híbridos, estes podem e estão sempre relacionados com a arquitetura das aplicações também. A distribuição de carga por data center e local ou na cloud e a parte da computação. Né? Isto tem a ver com os dados das empresas e utilizadores, em muitos casos têm que ser locais. Portanto, eles vêm ajudar a essa mobilidade e a toda a sua agilidade. Aqui será um pouco também essa a palavra. No entanto, estes modelos lançaram, e como nós falámos, desafios de segurança, de gestão, e porque temos uma capilaridade maior, se as nossas instalações, os nossos utilizadores estão espalhados e não centralizados, acabam por ter que ser endereçados a estas situações. A redundância de localização da informação é importante, isto é muito importante para não haver quebra de serviço. E o acesso de uma forma segura, através de vários métodos de conectividade. E aqui eu posso falar um pouco, porque realmente acabamos por dar também esta parte de acesso, disponibilizar a arquitetura e, mais uma vez, é diferente de caso para caso, vertical para vertical, companhia para companhia. Mas a nível histórico, percebemos que houve uma altura que se aplicaram muito as ligações IP/MPLS, pela forma de gestão, de criar ali os tais caminhos, e depois as VPNs para podermos aceder por fora às nossas instalações, ao data center, túnel encriptado, quer através de um PC, o software, quer através de sucursais. Mas, como já aqui foi falado, as SDNs estão a dar um pouco de resposta a isto, permitindo uma maior segurança. E aqui sim, uma mobilidade e uma agilidade. Eu posso ter a entrada aqui na minha ligação de internet em casa através do meu PC, de um software ligado à cloud pública, à privada e até às minhas instalações, a junção de vários edifícios e sucursais também ligados através da SD-WAN, com as ligações locais que eu tenho disponíveis, evitando custos de VPNs e de IP/MPLS em muitos circuitos que, em alguns casos, em alguns países, ainda continuam a ser bastante caros. Também trazer a parte da segurança perimétrica é muito importante, isto é, estas soluções logo no perímetro responsabilizarem-se na parte da segurança, firewalls, parte IDS, de conteúdos, controle, e depois toda a parte também de eu poder comunicar entre os meus pares sem ter que ir à casa-mãe, isso é muito importante. Portanto, a agilidade não existirá em um pleno se a rede e a conectividade à cloud não proporcionar aos utilizadores dessas empresas a tal redundância de informação. Se houver quebra de serviço de um lado, aceder sempre, a parte da latência, a parte dos custos. Claro, nós não podemos estar a desenhar o melhor
aumentando demasiado os custos, tem que haver aqui um compromisso e a segurança necessária para essa informação, já normalmente como já não se encontra dentro dessas instalações, portanto isso é fundamental, a parte da segurança e a forma como eu vou gerir. Toda esta agilidade persiste, está dependente então destas premissas que eu falei aqui, e de todas também que os meus colegas de painel já falaram. E, portanto, mais uma vez, os modelos de cloud, seja multi-cloud, seja híbrida, são aplicados e conforme as necessidades das empresas e locais, mas sem dúvida deram um grande contributo e realmente deram aos próprios utilizadores esta mobilidade que hoje vemos e assistimos e que de alguma forma até nos beneficia em algumas situações. Penso que pode ser o meu contributo para esta parte. Obrigada, Henrique, obrigado pelo seu contributo. Gostava agora de ouvir também Luís Rilhó sobre o mesmo tema, por favor. Olá novamente. Eu diria que no início, há uns anos atrás, começámos a ver, ou seja, a mensagem que passava era quem fazia a adoção de cloud era, digamos, via o futuro, quem não o faria estava morto ou, portanto, ou iria morrer em breve. Algo que veio mudar através da resposta que a indústria deu, porque as tecnologias de cloud trouxeram soluções bastante interessantes. Alguns dos fabricantes de cloud pública começaram a perceber, ou alguns dos fabricantes de soluções também, começaram a perceber que no data center que havia muitos clientes com alguma resistência para mover todos os seus elementos para a cloud pública. E, portanto, foram criados outposts, foram criados algumas soluções de hiperconvergência que funcionavam com os mesmos funcionários on-prem, a Microsoft fê-lo, a VMware fê-lo, a Nutanix fê-lo. Ou seja, na prática, tudo aquilo que foi criado nos últimos anos foi tentar trazer esta experiência e, ao mesmo tempo, passamos a ter uma experiência comum em ambos os ambientes. Foi possível dar esta flexibilidade aos clientes poderem correr os seus ambientes onde quer que eles estivessem. Faltava uma componente e a HP é aí onde que a HP entrou, que é a forma de os clientes terem dentro de casa a mesma experiência em termos de consumo, ou seja, pagar em função da utilização que tinham na cloud pública. E, portanto, é esta flexibilidade que adicionando à flexibilidade que os vários parceiros tecnológicos vieram a desenvolver nos últimos anos, nós adicionamos a experiência de o cliente ter em casa, ou ser no teu data center, ou ter num data center de algumas, enfim, até de um dos operadores que está aqui, ou vários que estão aqui neste painel, que podem ter a capacidade de ter os equipamentos do cliente e o cliente pagar esse equipamento em função da utilização. Era isto que faltava para dar uma flexibilidade global, digamos, à oferta que os clientes podem ter. Esta oferta chama-se GreenLake. Portanto, para os participantes, se quiserem conhecer um bocadinho mais, basta procurarem, pesquisarem ou entrarem em contato connosco para perceber exatamente do que é que isto se trata. Mas, para todos os efeitos, era esta a peça que faltava para garantir uma flexibilidade total e é nesta mensagem e nesta tecnologia que nós temos vindo a trabalhar nos últimos anos. Obrigada, Luís. Perguntava agora a Pedro Rebelo, da Logicalis, qual é então o contributo, se concorda aqui com os colegas de painel, do contributo da cloud híbrida e da multi-cloud para esta flexibilidade que as empresas esperam alcançar? Eu concordo com grande parte das observações que foi aqui feita, mas eu acho que a pergunta deve ser um pouco ao contrário, que é como é que os fabricantes e como é que nós, service providers, respondemos a esta necessidade de flexibilidade, porque a necessidade está aí, não é a cloud que vai dar esta flexibilidade. O que vai dar esta flexibilidade foi a necessidade que o mundo teve de evoluir, a necessidade que as empresas têm de competir, a necessidade que as empresas têm de sobreviver. E eu acho que aqui a cloud pública, privada, híbrida, responde a estes temas porque são serviços que estão acoplados, serviços inteligentes, serviços que as organizações podem consumir de uma forma mais rápida do que se estiverem a desenhar estas arquiteturas de raiz, e nós todos sabemos a dificuldade que temos do ponto de vista de skills e do ponto de vista de pessoas que possam pensar estes modelos, e portanto eu acho que esta flexibilidade é garantida porque nós temos um acesso muito mais democratizado a estas funções inteligentes.
O tema cloud, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. A cloud pública ou a cloud privada não é nada mais, nada menos do que uma replicação de um data center que nós tínhamos on-prem. E, portanto, é um conjunto de salas na mesma, com um conjunto de máquinas que tem um conjunto de serviços e que nós vamos consumi-los. Há uma coisa que é muito importante nós garantirmos aqui, percebermos o ponto em que nós estamos enquanto humanidade, diria eu, que é, nós temos que ter uma rentabilização de recursos. Nós não podemos continuar a consumir os recursos individualmente, sem os partilhar, sob pena de nós não conseguirmos democratizar o acesso a estes recursos a todas as outras organizações. E, portanto, a cloud muitas vezes responde a estes temas, vem de encontro ao tema da sustentabilidade. E não me vejam sustentabilidade como um ponto de vista de ambiente, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que sustentabilidade é nós conseguirmos aceder a um conjunto de recursos, a um conjunto de funcionalidades partilhadas ou não, mas que democratizem esse acesso a esses mesmos recursos. Porque se eu não tivesse cloud, imaginem uma organização que está a crescer nativamente nesta fase, o investimento gigante que teria a fazer numa primeira fase, em CAPEX, para conseguir ter a mesma disponibilidade de recursos, a mesma disponibilidade de serviços. E eu acho que aqui estes ambientes trazem muito desta democratização. Acho também que rapidez, fiabilidade e segurança, para mim, são os ingredientes que estes modelos têm. Eu costumava dizer, eu percorri imensas empresas deste país e costumava dizer, sempre que falavam que cloud era um monstro, sempre que falavam que cloud tinha menos segurança, etc. Vamos pensar numa simples matemática. Quantas pessoas estas organizações têm a olhar do ponto de vista de segurança e quantas pessoas têm os fabricantes a olhar do ponto de vista de segurança para evoluir as suas soluções. E, portanto, isto é uma matemática simples. Nós podemos é ter mais confiança ou menos confiança. Eu acho que, como o Luís disse há pouco, e o Filipe também no passado, estes modelos de cloud híbrida, que são simbolizados muitas vezes pelo Azure Stack, pelo GreenLake, pelo Outpost da Amazon, e perdoa-me aqui a expressão, só existem para dar conforto a quem decide para transitar um pouco mais devagar para os modelos cloud. Isto é a minha sincera opinião. Acho que nós temos que nos focar numa coisa, que é o negócio e a forma como as nossas organizações evoluem, é que ditam as necessidades e a resposta que nós, departamentos de IT, digitais, devemos encarar. Nós não devemos ser um blocker, devemos ser um enabler, e aqui a cloud claramente traz funcionalidades que nos permitem ser enablers. E, portanto, acho que acima de tudo o que nós temos à data de hoje, e é uma coisa que me diverte muito, é que a tecnologia à data de hoje responde a todos os cenários. E nós temos a facilidade, a felicidade de perceber que a inteligência das pessoas criou este tipo de tecnologia para responder a todos os cenários. Depois nós podemos ter uma atitude mais proativa, uma atitude mais reativa, e isso depois certamente ditará o futuro das organizações e a forma como nós endereçamos. Portanto, acho que a flexibilidade sim é garantida por estas tecnologias, mas eu acho que a flexibilidade é uma necessidade das organizações à data de hoje e não algo que o departamento digital ou o departamento tecnológico vem trazer como um add-on. É uma resposta, na minha opinião. Obrigada, Pedro. Obrigada pela sua participação nesta questão. Vamos para a próxima questão. Passo agora a palavra ao Jorge. Obrigado, Marta. Vamos então para o último tema de discussão, depois ficará a vossa mensagem ao canal. E o último tema tem a ver com a gestão e com a otimização da gestão deste ambiente cada vez mais complexo, que são os multiclouds, os clouds híbridos. Tudo isto levanta enormes problemas, vão desde os custos, e obviamente que os custos podem nos surpreender, e podem surpreender as organizações com faturas não desejadas no final do mês. Há outros problemas, como o lock-in em relação a alguns operadores. Há questões que têm a ver com até a descontinuidade de alguns serviços, ou simples updates de alguns serviços fazem com que as coisas não funcionem. Tudo isto é muito complexo e eu dirigi a palavra, em primeiro lugar, ao Filipe Frasquilho da IP Telecom sobre como é que tornar isto mais simples para o cliente final e para o nosso parceiro. Filipe? Bom, falar em simplicidade nesta componente híbrida multi-cloud é algo que depende das organizações e do negócio. As organizações têm que ter claramente uma estratégia. Acho que ninguém tem dúvida que os modelos cloud, sejam os quais sejam,
são aqueles que nos trazem a flexibilidade que falámos anteriormente e que permitem que a gestão, que a entrega dos serviços rapidamente para que o negócio consiga evoluir e consiga responder às necessidades do mercado, portanto, é dessa forma. Isso acho que não há dúvida nenhuma. Agora, temos aqui uma componente que é fundamental e que foi aqui frisada, que é, há muitos dos fabricantes de cloud pública que tipicamente utilizam soluções que ajudam bastante e facilitam essa entrega mais rápida, mas que muitas vezes as entidades ficam com um bloqueio. Isto já acontece há muito tempo e acontece também na cloud. E aqui depende muito da organização querer correr esse risco, que é um risco, pode corrê-lo, tirando benefícios, ou não corrê-lo, e tem outras componentes que tem que garantir. Tem que garantir que eu consigo mudar workloads de uma cloud para outra e ser eu que tenho o controle completo desses workloads. É algo que não é fácil de fazer, principalmente onde estamos agora, porque já estamos quase todas as entidades estão a utilizar, e tem sido um crescimento muito grande nos últimos tempos, as plataformas pagas. Portanto, o IA já é o pão com manteiga, vamos dizer assim, toda a gente o consegue fazer e consegue-se mudar as coisas de um lado para o outro. O PaaS já não é assim. E o PaaS obriga a uma orquestração grande, que é isso que se pretende, essa flexibilidade, mas tem que haver um controle grande das entidades sobre isso. Portanto, o que nós defendemos na IP Telecom é tentar e ajudar as empresas a definir a sua melhor estratégia para que ocorram riscos numa ótica de terem um lock-in para algumas tecnologias que até podem ser benéficas para a entidade, okay? Ou, por outro lado, utilizar plataformas que sejam, elas na sua globalidade, eu não vou dizer open source, mas que são globais e que possam ser transitáveis os workloads de um para o outro cloud provider, seja ele qual seja, com o controle do nosso lado. Isso é que é fundamental. Em cima disto, temos a componente que foi falada dos custos, que também já tinha dito há bocadinho e já tinha referido, que é algo que pode ser muito doloroso. Principalmente para a maioria das empresas, todas elas trabalham com orçamentos, como é óbvio, mas há umas que trabalham com orçamentos mais rígidos, principalmente quando estamos a falar de empresas do domínio público. As empresas do domínio público têm um orçamento que não podem de todo ultrapassar naquele ano, ponto final parágrafo. E se não conseguirem fazer o controle desses custos, a meio do ano, por exemplo, as coisas podem ter problemas. E depois é um ai. Portanto, é fundamental ter o controle e a garantia que não há custos escondidos. Como é que isso pode fazer? Através de contratos mais transparentes, vou dizer assim. Não quero estar aqui a dizer que alguns não são transparentes, mas contratos mais transparentes e que definam claramente quais são os custos de cada uma das componentes, nomeadamente da parte das comunicações, que é aí que tipicamente acontecem os problemas. E nós, na IP Telecom, aquilo que temos feito com os clientes, sempre, nós damos as comunicações numa ótica de é aquele valor por aquela a capacidade que está a ser, portanto, aquele bandwidth que existe, seja ou não seja utilizado. É óbvio que para situações em que há pouca utilização, isto pode não ser benéfico para os clientes, mas na grande maioria das situações ajuda muito os clientes a terem um valor fixo, que sabem aquilo que vão consumir, aquilo que vão utilizar e aquilo que vão gastar. E isto numa ótica de predição e numa ótica financeira ajuda muito os negócios a poderem mais facilmente ir para estes modelos que ninguém tenha dúvida que não pode não estar lá tudo, mas vai estar tudo, seja ele em privado, seja em público, não tenho dúvida. Obrigado, Filipe, pelo esclarecimento. Eu dirijo agora ao próximo convidado, o Fernando Orfond, da Colt, sobre este mesmo tema. Sim, já. Obrigado. Eu acho que aqui falámos aqui em muitos temas, mas há aqui um tema importantíssimo que é necessário ter aqui em conta e as empresas obviamente têm isso no seu mindset, que eu já tinha referido, que é a jornada e qual é a estratégia que eles quando vão para a cloud. Porque a componente, e fala-se muito nos ops desta vida, dos DevOps, dos SecOps, isto tudo, mas a componente financeira, ter alguém ou um parceiro ou dentro das suas organizações, alguém que esteja muito atento a esta componente dos custos, e isto é
aproveitar o que a cloud traz, privada ou pública, mas as ferramentas todas que estão aqui associadas, e fazer uma correta gestão destes recursos. Porque existem essas ferramentas, eles têm que estar atentos a isso, e tem que haver uma visão muito clara dentro da organização que isso, como estava a dizer o Filipe, pode no final do mês, ou no final do ano, ou no final, trazer custos muito acrescidos. É preciso estar atento. Que workloads é que podem ser retirados? Quando é que eles se devem ser desligados? Porque a flexibilidade da cloud, como temos vindo a falar, é nós utilizarmos quando precisamos e pelo período que precisamos. Quando aquilo não estamos a precisar, desligamos e utilizamos, ou vamos à procura, no ambiente multi-cloud, à procura de outras soluções, ou de storage, ou de IaaS, onde podemos efetivamente ir buscar acomodar melhor essas máquinas para essa necessidade em determinado momento e, obviamente, fazer aqui uma correta gestão dos custos para não apanharmos surpresas. E, mais uma vez, também junto à componente de segurança, quando estávamos a falar há bocadinho em perfis, saber se aquela pessoa pode ou não pode ativar máquinas, porque no final de contas é o cliente que é responsável, ou o parceiro que está a fazer isto, que é responsável por ativar ou não ativar aquelas máquinas naquele período que podem nem sequer estar a ser utilizadas. E toda esta componente é importantíssima. Eu gostava só de acrescentar, e tocando aqui um bocadinho também no que é um operador e como é que também um operador pode ajudar nesta componente de flexibilidade, operadores que já estão a dar uma proposta de valor aos clientes, que é aquilo que há bocadinho estamos a falar da flexibilidade na componente de IaaS, ou de PaaS, ou de SaaS, na cloud, temos essa mesma flexibilidade e mudamos esse mesmo modelo na componente de networking. Isto é, o cliente, se está a precisar de fazer alguma transferência num determinado momento para a cloud pública, ou se está a precisar de mais largura de banda num determinado momento ou durante um determinado período, pode ir buscar ao operador de telecomunicações essa capacidade por esse período e depois voltar a desligar. Isto é, trazermos para este modelo, para este ecossistema, o que as clouds públicas estão a fazer, trazemos a mesma noção do provider de telecomunicações. E aí darmos efetivamente um ecossistema que seja visto de uma forma digamos, transparente. Se eu preciso de mais conectividade num determinado momento, sim senhora, levanto, mas se eu não preciso de crescer essa conectividade. A mesma coisa faço com a componente de cloud e dos recursos que tenho na cloud. Se eu estou a utilizá-los, uso-os. Se não estou a utilizá-los, cancelo-os e corto a minha conta. Isto é que eu acho que é a grande diferença entre as clouds públicas e o on-prem, onde as pessoas, efetivamente, as empresas adquiriram aquele software, aquela plataforma ou aquele hardware, e ali está. Quer o use, quer não use, está a pagá-lo. Na cloud pública pode efetivamente trazer, e nestes ambientes multi-cloud e hybrid cloud podem trazer esta vantagem. Eram os meus 5 segundos Muito bem. de tema. Muito obrigado, Fernando. Eu agora dirigi este mesmo tema ao Ricardo Mendes, da Volt. Eu gostava até de abordar um pouquinho o tema dos custos. Por coincidência, porque hoje é dia 25, nós estamos neste webinar e chegou uma fatura de um dos cloud providers e surpresas não há, mas todos os meses a conta é maior, não é? Portanto, aqui, e nós somos uma empresa com 12 pessoas, somos uma empresa pequena. Claro que na nossa atividade jornalística temos muitos vídeos, temos muita fotografia, temos muito áudio, mais do que os documentos em si, mas o armazenamento não para de crescer, não é? Ele tem essa tendência que vai todos os meses aumentando. Como é que se pode gerir isto e como é que se podem gerir os custos disto, Ricardo? Antes de mais, começo por explicar isso, falar um pouco sobre os custos, mas como nota que vou falar mais à frente, gestão não é apenas custos, gestão é muito mais do que isso. Num mundo multi-cloud, especialmente se começamos a falar com hybrid multi-cloud, tudo isto, a gestão vai muito para além dos custos, junta-se com a questão de perceber os modelos que diferentes provedores têm nos modelos de custo e nos modelos de operação. Portanto, tudo isso que depois, evidentemente, vai tudo relacionar em múltiplos fatores. No que diz respeito a custos, aqui, isto, no caso posso falar aqui aqui da minha dama, se quiserem, a Volt, mas não só a Volt.
Um dos conceitos que se aponta como sendo um dos próximos grandes paradigmas de cloud, o multi-cloud 2.0, se assim quiserem chamar, está muito relacionado exatamente com uma criação de uma camada de software, uma camada de controle entre os negócios e as companhias que precisam de usar estes recursos e que unificam todos os múltiplos provedores de cloud, juntamente com os private clouds, juntamente com os on-prems, as soluções mais on-prem ou locais do cliente, all the way down, ou todo o caminho até à edge. Estas camadas de abstração que unificam tudo isto têm exatamente como benefício e como função fornecer capacidades de, ponto 1, controlar estes custos, mas não só controlá-los, otimizá-los, tirar o que de melhor partido tem cada provedor diferente, que evidentemente tem modelos de custos diferentes. Conjuntamente, naturalmente, com a proteção dos dados, a independência, todos estes conceitos que foram aqui falados. Portanto, como é que nós conseguimos manter as faturas mais baixas? Eu diria que uma das formas para começar é exatamente usar os diferentes provedores de cloud da melhor forma possível, de forma a otimizarmos estes custos sem comprometer a resiliência e, de certa forma, se quiserem, é isso que a solução Vault faz na sua gênese. Depois, se me permite um comentário aqui sobre a gestão e não apenas de custos, está relacionada com, é ótimo, obviamente, começarmos a falar de multi-cloud, é ótimo falarmos de hybrid cloud, é ótimo tudo isto. A questão é que, para nós tirarmos partido verdadeiramente de um ambiente multi-cloud amplo, estamos a falar de dezenas de provedores cloud. Gerir dezenas de provedores cloud, como diferentes modelos de negócio, com diferentes APIs, com diferentes modelos operacionais, etc., 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 é só a partida, nem sequer precisamos de ir investigar, logo à partida, uma dor de cabeça, ok? Há desde provedores, os grandes hyperscalers, que toda a gente conhece, as Amazons, as Azures, as Googles, por aí adiante, até provedores mais pequenos e mais locais, até alguns, até aqui neste painel, que têm as suas ofertas de valor diferenciadas, no que diz respeito, olha, como acabou de falar até aqui o Filipe, até no modelo de custos, como ele acabou de dizer há minutos atrás, e tirar partido de tudo isto é um dos grandes truques, mas ao mesmo tempo uma das grandes dificuldades. Portanto, esta camada intermédia de gestão que permite ao cliente tirar partido dos benefícios sem sofrer as dores, é aquilo que eu defendo e a minha convicção, que é um dos modelos da cloud para o futuro, ok? E não sou eu sozinho, ok? Muito obrigado pela sua visão, Ricardo. Eu passava agora a palavra ao Pedro Melo, exatamente sobre este tema de como gerir estes ambientes complexos, necessariamente sob o ponto de vista da cibersegurança, e também como gerir os custos em termos de cibersegurança de tudo isto. Pedro? Jorge, obrigado. Como falei, do ponto de vista da SOFs, pensamos que é importantíssimo e determinante a adoção de ferramentas de Cloud Security Posture Management com capacidade multi-cloud e hybrid cloud, em que exatamente nós, a partir de um único ponto, conseguimos identificar toda a infraestrutura e todas as instâncias que temos e que workloads temos a funcionar onde. E isto é determinante, e volto novamente a focar de que uma das maiores falhas aproveitadas pelos cibercriminosos das infraestruturas cloud tem a ver com erros de configurações das instâncias que estão instanciadas na cloud. E, portanto, precisamos de um sistema que exatamente audite em tempo real aquilo que são as nossas configurações para podermos corrigir erros de configuração existentes. Depois, como é o caso do Soft Cloud Optics, também responde à componente de controle de custos, ou seja, permite-nos identificar muito rapidamente tudo aquilo que sejam consumos para além daquilo que é o normal. Porque também, para além daquilo que são, e com os DevOps, como já se falou, e os DevSecOps, hoje a facilidade de instanciar instâncias é tão fácil que, se não tivermos cuidado, quando dermos para nós, a nossa conta
de serviços cloud subiu bastante. Por outro lado, também conseguimos, com o controle de custos, evitar as situações dos chamados crypto-miners, que também é uma das formas típicas de acesso de ataques às infraestruturas cloud, que são os homens das criptomoedas ganharem controle sobre a infraestrutura de cloud de um cliente e, com base nisso, começarem a instanciar e a mineralizar servidores de criptomoedas que funcionam durante um tempo limitado até que sejam detectados e, entretanto, o cliente, se não tiver ferramentas que lhe permitam ter exatamente este controle de custos, só se vai aperceber de que teve um ataque e que teve alguém a instanciar máquinas e que até já lá pode não estar durante um determinado período e a conta vem para pagar. Portanto, aqui também as soluções de CSPM e como o Soft Cloud Optics também nos ajudam a fazer toda esta miniaturização e controle de custos e alertas se cada vez que identificamos que há custos para além daquilo que é o normal. Muito obrigado, Pedro. Essa da mineração na cloud nunca me tinha lembrado disso. Muito bem. Muito usada, muito usada. Minerar a cloud. Ok. Obrigado, Pedro. Vou passar então à minha colega Marta. Marta? Sim, vamos já então para a última pergunta, e porque o nosso tempo também já está um bocadinho apertado, pedi a todos nesta pergunta que fossem o mais sucintos possível, começando pelo Luís Rilhó, da HPE, pedi-lhe uma mensagem para, portanto, os parceiros de canal, nomeadamente sobre o tema que tivemos hoje aqui a discutir, a cloud híbrida e a multi-cloud, as oportunidades e desafios que os parceiros de canal têm aqui. Penso que o Luís não está connosco neste momento. Passo então, se calhar, aqui a palavra já ao Henrique Amar, da Alcatel Lucent Enterprise, por favor, sobre a mesma questão final, uma mensagem aos parceiros. Eu queria passar-lhes a mensagem que nós estamos aqui para suportá-los, estamos aqui para tentar, com experiências múltiplas que temos com outras situações, dar-lhes também o suporte para eles endereçarem os vários clientes que têm com as melhores soluções. Eles podem comparar, temos material e é por aí que temos que ir ajudá-los a criar a melhor solução, a melhor arquitetura e fazer com que eles possam perceber quando é que há uma solução que realmente tem que ir para a cloud, quando tem que ir para on-premises ou híbrida, e estamos aqui para isso e era essa a forma. E também agradecer a todos a parte que deram suporte também a passar este conhecimento em que muitos parceiros estão a assistir e que foi útil também eles estarem presentes aí as vossas mensagens. Muito obrigada, Henrique. Passava agora a palavra a Fernando Orfão, da Colt, para uma mensagem final aos parceiros. Sim, acho que há aqui é necessário aqui dar a nota que acreditamos que há aqui 3 desafios importantíssimos no meio disto tudo, que é efetivamente conhecemos muito bem o negócio do cliente para podermos efetivamente ajudá-lo nos seus desafios, quer cloud, quer multi-cloud, quer híbrido. Estar munido dos skills ou dos recursos que, como há um bocadinho estávamos aqui a falar, e estes ambientes multi-cloud, hybrid cloud, uma panóplia de tecnologia, é necessário ter os recursos e depois estarmos efetivamente na vanguarda, na inovação, para tentarmos conciliar isto tudo. E acho que é aí que se cria, digamos, a fórmula mágica para podermos ajudar quer os parceiros, quer os clientes finais, nesta jornada, digamos assim, e nesta área da cloud e da multi-cloud. Muito obrigada, Fernando. Não sei se o Luís Rilhó, entretanto, já está operacional. Certo. Luís, pedia-lhe, por favor, uma mensagem ao canal. Sim, eu diria que os desafios, algumas delas são complexas e, portanto, é necessário ter aqui algum investimento no sentido de garantir que os parceiros estão capacitados para as fornecer aos nossos clientes. E este é o principal desafio. A oportunidade é efetivamente conseguirmos entregar valores, serviços e tecnologia de valor acrescentado aos nossos clientes e os nossos clientes reconhecer os nossos parceiros como verdadeiros entidades que implementam soluções de cloud híbrida e tirando partido dos benefícios da cloud,
não só da cloud pública, da cloud privada, no nosso caso, implementando o GreenLake e, portanto, tendo uma verdadeira adoção de cloud para que possam evoluir e possam ser cada vez mais flexíveis e consigam competir no mercado. Muito obrigada, Luís. Passava agora a palavra para uma mensagem final ao Filipe Frasquilho, por favor, da IP Telecom. Sabendo que o mundo, claramente, em termos de digitalização, vai ser um mundo cloud, o principal e aquilo que deve acontecer entre o fornecedor, parceiro e o cliente é que todos ganhem. Só ganhando todos. O cliente ficar satisfeito com os serviços e com aquilo que realmente pretendia, o parceiro ser alguém que ajuda o cliente a atingir esses objetivos e, principalmente, trazer também alguma inovação, desde que o cliente o queira. E, neste caso, o fornecedor, e aqui a Telecom como fornecedor, ajudar a que isso seja concretizado para que todos ganhemos. Só assim é que as empresas conseguem evoluir, ficam satisfeitas com o serviço que vão ter e conseguem futuramente também evoluir. Obrigada, Filipe. Passava agora a palavra a Pedro Rebelo, da Logicalis, para uma mensagem final aos parceiros. Eu acho que, como descrevemos no início, eu estou no integrador. Eu acho que nós estamos numa posição que é muito curiosa e eu costumo dizer que estamos a ganhar aqui alguma vantagem sobre determinadas consultoras, porque as consultoras atuam numa dimensão muito mais estratégica e os integradores cada vez mais estão capacitados e cada vez mais entram nessas áreas e, portanto, aos dias de hoje os projetos deixaram de ser serviços técnicos, deixaram de ser serviços de suporte ou de manutenção e nós, enquanto organizações e integradores, começamos a prestar experiências e isto é comum nesta viagem para a cloud e, portanto, nunca o fator humano esteve tão presente como nesta fase, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico. E, portanto, no centro desta relação com os clientes, nós estamos continuamente a colaborar, a co-criar e a ajudar nesta viagem. E houve aqui algumas palavras que as pessoas disseram que eu concordo plenamente. Curiosidade, imersão, feedback e humanização são as características deste novo e belo setor. E eu falo disto com uma paixão bastante grande, porque eu não venho da formação de tecnologia, venho de uma formação muito mais humanista, e acho que isto é uma área que consegue, aos dias de hoje, entregar um valor que cada 10 anos nós não imaginávamos. Por um lado, isto é bom, por outro lado, isto traz uma responsabilização para quem presta estes serviços muito grandes, e nós não podemos fugir desta responsabilização, nós temos que estar na cristão desta mesma transformação. E obrigado pelo convite. Obrigada a nós, Pedro. Dava agora a palavra ao outro Pedro, Pedro Melo, da SOFS, por favor. Obrigado, Marta. Como foi aqui hoje muito mencionado, a cibersegurança, a área da segurança foi muito focada, a área da segurança hoje é focada, digamos, em todos os fóruns, é uma área crítica para aquilo que é a resiliência dos sistemas de informação das organizações e como também se pôde constatar, a área de todo o mercado tecnológico evolui muito rapidamente, as ciberameaças também evoluem muito rapidamente e com isto tudo podemos dizer que a cibersegurança tornou-se demasiado complexa para que a maior parte das organizações a consigam endereçar por si. E é nesse caminho que nós, como SOFS, estamos a ajudar as organizações a disponibilizar aquilo que é o Security as a Services, conjuntamente com aquilo que também são os serviços dos nossos parceiros. Começando, e também foi mencionado isso hoje aqui, por capacitar as organizações de capacidades de Management Detection and Response, ou seja, um SOC 24/7 que possa estar a analisar tudo aquilo que está a acontecer na nossa infraestrutura, seja ao nível do endpoint, seja ao nível do nosso data center on-prem, ou seja, ao nível dos workloads de cloud. E depois também disponibilizando todos os produtos de camadas de proteção, sendo por camadas de proteção de endpoint, networking, cloud e email. Portanto, na SOFS e todos os parceiros podem contar ter um parceiro tecnológico que ajude a melhorar a resiliência das infraestruturas das nossas organizações do ponto de vista de cibersegurança. E muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos. Obrigada, Pedro. Por último, mas não menos importante, Ricardo Mendes, da Volt, por favor. Obrigado. Penso que já muito foi dito, eu diria que os meus colegas, e muito bem, disseram a maioria das mensagens. Eu volto a salientar
os parceiros de canal direto são, na maioria das vezes, quem conhece melhor as necessidades de cada cliente, e, portanto, eles são fulcrais tanto para os clientes, depois como para a evolução até do próprio mercado como um todo. Portanto, eles são fulcrais nesse momento de transição e, portanto, ficou claro aqui também neste roundtable que o mercado está cheio de grandes soluções para poder ajudar esses clientes, e eles têm então à disponibilidade essa capacidade e essa oportunidade de levar coisas novas para os clientes, coisas diferentes para os clientes, de forma a aumentar a resiliência destes, a gestão dos custos, todas essas questões que foram abordadas exatamente neste roundtable. Portanto, no que diz respeito à minha dama, e como respondi, o plano de dados é um dos primeiros planos e talvez o mais relevante a ter bem definido nesta transição, e, portanto, para isso estamos cá. Portanto, será muito fácil chegar a nós, teremos todo o gosto em ajudar. Muito obrigada, Ricardo. Da minha parte... Obrigado. Obrigada a nós. Da minha parte, resta agradecer pelos valiosos contributos de todos. Passo agora a palavra ao Jorge Bente para as despedidas. Obrigado, Marta. Marta, conseguimos fazer isto quase a tempo, não é? É verdade. Muito bem. Eu queria agradecer aos nossos leitores que tiveram a resiliência de chegar ao fim, e um agradecimento especial aos nossos convidados de painel pelo contributo que deram e pelo enriquecimento que deram ao nosso editorial. Poderão ler a cobertura desta mesa redonda na próxima edição de dezembro do IT Channel, que na versão digital será no dia 9 de dezembro, e depois na edição física passado uns dias. Muito obrigado a todos e até uma próxima.